O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês um cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos maus, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Meus diletos irmãos, a palavra de Deus, do Evangelho que acabamos de ouvir, contesta nossas atitudes, nosso modo de viver, mas também nos guia na direção certa. Ele puxa as nossas orelhas, mas ensina o que devemos fazer. Ele nos ensina a viver com dignidade e honestidade. O Senhor espera que sejamos coerentes, autênticos em nossa fé. A palavra de Deus pode nos parecer exigente, mas o motivo é um só. Por quê? Fazemos as coisas a partir de nós mesmos e não em conformidade com o Santo Evangelho. Não somos capazes de perguntar ao Evangelho o que é que eles têm a nos dizer antes de tomarmos qualquer decisão em nossa vida. O Evangelho é sempre uma norma de vida. Quem segue o Evangelho não erra. A palavra de Deus é norma de vida. Um exemplo citado no Evangelho: pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Também o real exemplo do cisco. O Evangelho faz a comparação entre árvores e homem, pessoas. Assim como se conhece uma árvore por seus frutos, conhecemos as pessoas por suas atitudes, palavras e ações. As pessoas são reconhecidas por gestos e palavras. É muito bonita a expressão do livro do Eclesiástico, que ouvimos na primeira leitura, que ensina que as palavras que pronunciamos são espelho da alma. As palavras que nós falamos é espelho da alma. Assim fala o Eclesiástico. A palavra mostra o coração da alma. O que falamos revela nosso interior, o que somos por dentro. Portanto, é bom e até necessário pensar antes de dizer, antes de falar, e não dizer para depois falar. Parece um jogo de palavras, mas não é. É uma grande verdade. Por isso é bom e até necessário pensar antes de falar, e não falar para depois pensar. Jesus também nos ensina que tiramos coisas boas
o mar do nosso coração. Ele fala com franqueza. A boca fala do que o coração está cheio. Prestemos atenção. Certamente que somando tudo o que ouvimos em cada dia, em nossas conversas, na conversa dos outros conosco, no rádio, na televisão, são milhares de palavras e informações sem conta que nós recebemos. Trata-se, pois, de saber quais as que nos foram úteis, que nos ajudaram na vida. Como é importante o dom do discernimento. A televisão mostra tantas coisas. Se nós tivermos discernimento, vamos aproveitar o que é bom. E quanto ao resto que não serve, deixa para lá. Mas se não tivermos o discernimento, as coisas ruins que são mais fáceis, nós vamos absorver. E as coisas certas, que custa sacrifício, vamos deixar de lado. Não pode acontecer isto. Certamente há boas palavras que ouvimos, mas também aquelas que foram ditas por dizer, e nada contribuíram para a nossa edificação. A este respeito, os mestres de Espírito dizem: se nós pensássemos uma vez mais do que pensamos, nós falaríamos 2 vezes menos do que falamos. Muitos sabem quem fala, se nós pensássemos uma vez mais do que pensamos, nós falaríamos 2 vezes menos do que falamos. Então, quando a gente tem que tomar uma atitude, falar alguma coisa, vamos parar, vamos pensar. Convém? Não convém? Vai ajudar? Atrapalhar? São Tiago, quando era um simples Tiago, ele ouviu o chamado de Deus e procurou São Paulo para poder ser missionário, para ajudar nas caminhadas missionárias. E São Paulo falou para ele assim: Timóteo, Tiago, né? Timóteo, você é muito jovem, você goza de pouca saúde, você está dependendo dos cuidados da sua mãe, você não vai me ajudar, você vai ser um trabalho para mim, vai me atrapalhar. O que é que São Paulo... E então, o que ele respondeu para São Paulo, retrucou, dizendo: o Senhor nos repetiu infinitas vezes de que tudo podemos àquele que nos conforta. E São Paulo teve que recebê-lo. São Tiago, na sua carta, ele fala: já o sabeis, diletíssimos irmãos, vejam, muito sabe, todo homem deve ser pronto para ouvir não faz mal a ninguém, porém, deve ser tardo para falar e tardo para irar-se. Ele completa o seu pensamento dizendo: se alguém pensa ser religioso, mas não refreia sua língua, engana o seu coração e a sua religião é vã. Palavra forte, né? Só repetindo. Todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para irar-se, para ficar nervoso. Se alguém pensa ser religioso, mas não sabe refrear sua língua, ele engana o seu coração e vã é a sua religião. Prestemos atenção. Então, o que é que precisa estar no nosso coração? A lei de Cristo, tão plena de misericórdia e de compaixão. Os preceitos de Cristo tocam profundamente na nossa consciência e por isso mudam nossos pensamentos. Temos um grande exemplo de Santo Antão. Ele perdeu seus pais, ficou órfão, recebeu uma herança grande em dinheiro e em terras. O que é que ele pensou inicialmente? Eu vou gozar a vida, dinheiro eu tenho, posse não me falta. Mas passando por uma igreja, ele entrou
E a pregação do padre era a seguinte: Jesus falou, se você quiser me seguir, você vai, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, depois você vem, segue, vem, você terá um lugar no reino dos céus. Ele ouviu aquela palavra, parou um pouquinho, falou, Jesus está falando para mim. Voltou para casa, pegou uma parte do seu dinheiro, reservou para a educação da sua irmã menor, e quanto o resto em dinheiro e terras, distribuiu tudo para os pobres. Veja o quanto é importante a palavra de Deus, não só para ele, mas para nós também. Quanto mais nos abrirmos ao ensinamento de Cristo, mais adultos nos tornamos na fé e no relacionamento humano. Também isso é importante, quanto mais nos abrimos ao ensinamento de Cristo, que acabamos de ouvir, mais adultos nos tornamos na fé e no relacionamento humano. A maturidade humana e da fé exige um constante esforço, pois o projeto do reino é dinâmico, ou seja, à medida que crescemos hoje em seu amor, amanhã perceberemos o quanto ainda temos que crescer. É um processo contínuo de fé e de conversão. Os sábios, os santos diziam, in via Domini non progredi regredi est, traduzido para o português, na estrada do Senhor, não progredir significa regredir, não podemos parar. Se nós não progredirmos, nós estamos andando para trás. Meus irmãos, não tenhamos medo do chamado e das exigências do seguimento de Cristo. Deixemos que Ele escreva em nossa consciência, em nosso coração, a lei do seu amor libertador. E contando com sua graça, prossigamos no amor, vencendo nossos defeitos e fragilidades. Como disse antes, e repetindo, o exemplo de São Timóteo, que ouviu de São Paulo aquelas palavras, você não pode me seguir, você é jovem, você não tem saúde, você depende dos cuidados de sua mãe. Ele lembrou do ensinamento que São Paulo dizia, e falou, São Paulo, o senhor tem que fazer essas dificuldades todas, mas o senhor não disse, muitas e muitas vezes, tudo podemos naquele que nos conforta, que eu sou jovem, não tenho muita saúde, depende de minha mãe, mas se eu estiver com Deus, eu não vou atrapalhar a sua vida, mas eu vou ajudá-lo. E São Paulo acabou aceitando-o. Vejam quanto é importante a palavra de Deus, e já terminamos. O Papa Bento XVI, Papa emérito, ele gozava de uma fama de rigoroso quando foi eleito para Papa. Mas ele ganhou os corações, a confiança das pessoas. De que forma? No seu discurso inicial, ele disse essas palavras aqui, um real programa de governo é não fazer a minha vontade, não é seguir as minhas ideias próprias, mas ouvir a palavra de Deus e a vontade do Senhor vai ser guiado por Ele. O Papa, quando foi eleito, todo mundo dizia, ele é muito rigoroso. Mas ele, no seu discurso, já sabendo disso, ele disse essas palavras aqui, um real programa de vida, que é o programa dele, é não fazer a minha vontade. Aceitou para ser Papa, não para fazer sua vontade. Não é seguir as minhas ideias próprias, também não. O que é? E ouvir a palavra de Deus e a vontade do Senhor para ser guiado por Ele. Meus irmãos, assim como a palavra de Deus ajuda tantos e tantos nossos irmãos, vamos também valorizar a palavra de Deus, para que ela possa também em nosso coração encontrar uma terra boa, onde essa palavra, que é sempre ótima, possa nascer, crescer e frutificar, para a glória de Deus e para o bem de todos nós. Amém.